Os anos vêm e vão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje começamos o mês de junho com uma série Homens Leais e Desleais. Hoje eu vou estar falando sobre homens desleais. Quando falo de homem, falo de mulher também, que são características tanto para homem como para mulher. Daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando, tá bom? Espera só mais alguns minutos. Se você quiser chamar alguém, convidar alguém, fique à vontade. Cadê as mãos se rompem enquanto adoramos? Vitorioso é na tempestade estar. Bom dia, meu amigo Leison. Quero orar por você nessa manhã. Acho que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Começando nesse mês de junho, né? Hoje é dia 1º de junho, aniversário da minha esposa. Que coisa boa, aniversário da minha esposa hoje. E estou muito feliz por estar aqui com vocês no dia de hoje. Vou esperar só mais um pouco, as pessoas estão entrando, estão chegando. Se você tiver algum pedido de oração, dá uma mexidinha no tripé aqui. Quiser colocar também, no final a gente vai estar orando, tá bom? Vai estar orando por alguns pedidos de oração. Bom dia para todo mundo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia Elisão, bom dia Ingrid, bom dia Johnny. Caio, Deus abençoe. Joelma, Deus abençoe. Deus abençoe. Cida, Deus abençoe. Jennifer, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Tanto Instagram como Facebook, todos ligados aqui. O pessoal deve estar acordando agora, deve estar conectando agora. Pessoal, hoje o nosso tema, nesse mês de junho, agora nós vamos começar uma série. Nós vamos trabalhar por séries agora, tá? Vamos trabalhar por séries. E como que vai ser? Esse mês de junho agora nós vamos estar falando sobre homens leais e desleais. Minha voz está um pouco rouca porque a sinusite tacou. Gente do céu, pensa num negócio difícil, a mudança de clima, né? De tempo. Ingrid, nós vamos estar orando pela sua sogra, tá com Covid, nós estamos apresentando ela em oração, vamos estar orando por ela também, né? E cremos no milagre do Senhor. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de homem, né? Eu sempre estou falando isso em todas as questões das lives. Nossa, homem é tanto homem como mulher. Estou tratando mais de homem porque o ministério é falar com o homem, tratar uma palavra com o homem. Então assim, a gente está tendo essa peculiaridade de falar homens leais, homens desleais. A gente vai começar essa série agora, né? E hoje eu quero falar sobre características de um homem desleal. Como conhecer uma pessoa desleal? Como saber se eu estou sendo desleal? Como saber se eu tenho características de uma pessoa que vai se tornar desleal? Hoje, quando você vai olhar para o empreendedorismo, empresas, as pessoas estão contratando pessoas que tenham um feeling de fidelidade, que tenham uma característica de fidelidade. Por quê? Porque às vezes você contrata uma pessoa que é boa no que faz, é capaz, ela é diplomada, ela tem uma expertise muito grande. Porém, você vai passando com o tempo, você vê que ela não é leal. Você vê que ela é desleal, você vê que é uma pessoa que não luta por aquilo que ela está ali tendo seu sustento. E as empresas têm essas características, como também na vida da gente. Nós precisamos de pessoas leais. E você precisa ser uma pessoa leal. Jesus, ele teve para si 12 discípulos, separou para si 12 discípulos. Dentre os 12, a Bíblia diz, a história diz, não tem como você tirar essa história, é irrefutável, não tem como você tirar, né? Que ele teve para si três que ele depositou a sua lealdade e esperou deles a lealdade. 3 que ele investiu na vida desses 3 discípulos chamados Pedro, Tiago e João. 3 homens de características diferentes, de histórias diferentes, de naturezas diferentes, mas que Jesus investiu. Quando nós investimos em pessoas, e a melhor terra para se investir é em pessoas, não é em coisas, não é em bens, não é em herança, é em pessoas. Claro que a gente espera algum retorno. Eu já tive frustração, não sei você. Eu
já tive frustração de investir em algumas pessoas na igreja, e essas pessoas, quando melhoraram no patamar de vida, elas simplesmente me ignoraram, se esqueceram de mim, se esqueceram da minha esposa, se esqueceram do ministério, foram para outra igreja, não falaram mais nada e ainda saiu falando mal da gente. Você já teve alguma experiência dessa? Comenta para mim aí depois, tanto no Facebook como no Instagram, nessa live aqui. Comenta para mim se você já teve alguma experiência assim. Como dói? Como dói quando você investe na vida de alguém e essa pessoa é desleal com você e ela te despreza, ela renega o que você fez por ela e ainda assim sai falando mal. Agora eu fico imaginando uma coisa. Imagina Jesus. Jesus andou no meio do povo, curou o povo, alimentou o povo, ressuscitou membros do povo. Jesus fez milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Jesus é aquele mesmo que no capítulo 9 de João, ele é aplaudido e celebrado e o povo põe as roupas, põe palmeiras e dizem Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como nos capítulos finais de João, é o mesmo povo que fala, crucifica esse maldito, mata ele, mata esse povo. Então dói demais. A deslealdade, ela é uma característica impregnada, adâmica, né, da natureza adâmica em nós. Uma natureza pecaminosa. O que acontece? A gente vai vendo no passar do tempo que a gente pode estar se tornando uma pessoa desleal. E como é ruim? Porque o desleal, uma das características do desleal é apontar a deslealdade de alguém, mas ele próprio não consegue ver a sua deslealdade. Então eu quero falar sobre algumas características com você nesse tempo aqui. Seguinte, o homem que é desleal, ele é passivo, ele não se posiciona. Quando você vê uma pessoa que é muito passivo, eu não estou falando pacífico, eu estou falando passivo. Passivo é aquele tipo de gente que aceita tudo. Passivo é aquele tipo de homem que não se posiciona a respeito de nada. Ele não se posiciona a respeito da fé, ele não se posiciona a respeito da família, ele não se posiciona a respeito do reino de Deus, ele não se posiciona a respeito do trabalho, ele não se posiciona pela sociedade, não. Ele quer ser passivo. Ele vive uma falsa paz. Na verdade, a passividade é uma falsa paz. A pessoa que é passiva, na verdade, ela permite que as pessoas tomem decisão por ela, que as pessoas falem por ela, que as pessoas ajam por ela. E isso é muito ruim. Uma pessoa vai se tornando desleal quando ela se torna passiva, ela não se posiciona em nada. E quando você se posiciona a respeito de algum assunto, claro que você vai ter oposição. Há poucos dias, eu me posicionei numa postagem aqui na rede social e eu falei sobre a masculinidade, sobre a hombridade. E nossa, mas teve um pessoal que não apoia o casamento hétero, não apoia a família tradicional, apoia sim o aborto, apoia a legalização das drogas, apoia o casamento homossexual. E o que acontece? Foram contra, eu posicionei a minha visão, eu me posicionei. Mas entraram de sola, falaram cada coisa, me ofenderam a minha masculinidade, ofenderam tudo, sabe? Tudo que você pensar, tentaram me abalar. Por quê? São pessoas desleais, porém, são pessoas que eu admiro porque se posicionam, são pessoas desleais porque dizem ser cristão, mas apoiam uma bandeira que apoia o aborto, que apoia a legalização das drogas, que apoia a criminalização do evangelho. Você sabia disso? Se posicionam, porém são desleais porque são cristãos e apoiam coisas desse tipo. O que acontece? O homem desleal, ele é passivo, ele não se posiciona, em nada. Então ele está caindo os pedaços ao lado dele, a sociedade está arrebentando ele, não, é assim mesmo, está no fim dos tempos mesmo, a gente tem que ficar aqui mesmo e tal. Você não pode ser desleal ao ponto de olhar para o que está acontecendo à sua volta e não ter uma reação. O homem que tem Deus no seu coração, o homem que tem fé, o homem que tem a palavra de Deus na sua vida, o homem que é o homem do reino, ele tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Você homem, você mulher que está assistindo isso aqui, você tem que se posicionar. Você entendeu? A neutralidade, ela faz parte do inferno. Pessoas neutras já estão no inferno. A Bíblia diz, você tem que ser frio, tem que ser quente. Se você for morno, eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar. Pessoas neutras estão dizendo o seguinte, eu não me importo com o reino de Deus. Eu não me importo. Aí você pode falar assim, pastor, mas a gente tem que sair então respondendo todo mundo em rede social. A gente tem que sair respondendo todo mundo que não concorda com a nossa fé. Não, você tem que se posicionar. Se as pessoas te retrucarem, fica quieto no seu canto, mas se posicione.
Você tem que se posicionar. Eu, por exemplo, sou um homem hétero, casado com uma mulher, graças a Deus por isso. Apoio, sou patriota, apoio sim o casamento de homem e de mulher, apoio sim a constituição de família entre um homem e uma mulher. E muitas pessoas podem falar, nossa, mas não, tem que abrir a cabeça. Não, gente, é a minha visão, é o meu posicionamento. Eu me posiciono. Quando, por exemplo, a gente começou esse trabalho de homens aqui, muitos homens entraram aqui e falaram, poxa, o senhor está falando muito mal de homem e tal, tem que falar das mulheres também, não sei o que. Não, o meu papel é falar para homem. E hoje, quando eu vejo homens na igreja, você tem que tomar cuidado com isso, você tem que ter o discernimento de Deus para ver quem está do seu lado. Quem está do seu lado? O que ele está se posicionando? O que ele está falando? O que é a visão dele? Ah, eu gosto muito dele, mas ele é a favor do aborto. Irmão, você está sendo conivente. Ah, mas eu respeito a ideia dele. Não, não é que você tem que tentar mudar. Mas uma pessoa dessa, você que é cristão, não tem como você andar perto de uma pessoa que apoia a legalização das drogas, que apoia a legalização do aborto, que apoia a descriminalização da pedofilia. Tá tendo essa lei tentando aprovar aí. Não tem como você andar, você que é cristão, não tem como você andar perto de uma pessoa dessa e ser conivente com ela. Neutralidade não faz parte do reino de Deus. Você não pode ser neutro. Lucas Watson, meu amigão, até que isso aqui, ó. Sempre tem aqueles que são neutros. E quanto acha um que se posiciona, começa a criticar. É verdade. Só que, gente, todo profeta de Deus, sacerdote, todo homem de Deus se posicionou em todas as épocas da história. Todos os grandes reformadores da igreja se posicionaram. Se eles não tivessem posicionado, não tinha havido a reforma. Não tinha como ter tido a reforma. Então, assim, o posicionamento faz parte de uma nova época na vida do homem. Você às vezes está falando assim, poxa, eu não vivo nada diferente de Deus na minha vida, é porque você não está se posicionando. Poxa, eu não tenho nada, eu não consigo ver nada de Deus na minha vida, é porque você não está se posicionando. Você está neutro, você está passivo. E a deslealdade começa aqui, quando eu estou passivo a algum assunto, quando eu estou passivo a respeito. Você é casado com uma mulher, você tem filhos, então você precisa se posicionar o quê? Na defesa da família tradicional, da família patriarcal. Esse dia eu lancei um post também sobre a família patriarcal. Rapaz, e aí você pensa assim, muita gente nem sabe o que é isso. Sabe sim, tem uma gana, tem uma nuvem de pessoas trabalhando contra a família patriarcal. A família patriarcal é a família abraâmica. É eu crer na promessa de Deus, é a família bíblica. Existem grupos tentando tirar a Bíblia de circulação. Eu preciso defender a palavra de Deus. Eu preciso encher o meu Facebook, o meu WhatsApp, o meu Instagram de palavra de Deus. Mostrar que eu sou posicionado pela palavra de Deus. Então, homens que se escondem, homens que ficam passivos, são desleais. Você está sendo desleal com Deus, você está sendo desleal com você mesmo, você está sendo desleal com a sua família. Porque tem uma gana de interesses de nuvens demoníacas tentando lutar contra o seu filho ser homem, contra a sua filha ser mulher. Querem mudar o vocabulário dele, querem mudar as vestes dele, querem mudar a ideologia de gênero dele. E você está aí dormindo no ponto, não está se posicionando. Você precisa se posicionar. Eu falei esses dias numa live passada sobre atualização. O homem precisa se atualizar. O homem precisa parar de assistir Globo, cara, parar de assistir essas coisas do G1 aí, essas porcarias de Globo, né? Assista há muitos anos, graças a Deus. Mas o que acontece? Você tem que se posicionar, vendo matéria séria, vendo coisa séria, vendo aquilo que vale a pena mesmo, e se posicionar com os assuntos, defender. Você precisa ser um defensor do reino de Deus, do evangelho de Deus. Aí você fica passivo, neutro, e nada acontece. Segunda coisa, homens que são desleais não se envolvem em muita coisa. Não se envolvem. Quando você vê uma pessoa que não se envolve com muita coisa, essa pessoa é desleal. No reino de Deus, na família, no trabalho, na sociedade. Gente, eu preciso me envolver. O egoísmo faz tanto parte da natureza do homem que o homem pensa assim, não, eu estou bem, para que eu vou me envolver com a igreja? Não vou me envolver com a igreja, não vou me envolver pelas causas do reino. Você precisa entender, você que é homem, que nós fazemos parte de uma sociedade, uma comunidade. E essa comunidade é a comunidade que Deus nos colocou, nos confiou a ela para produzir frutos. Se eu não me envolvo com a comunidade que eu faço parte, eu estou sendo desleal. Porque é a comunidade que está ao meu redor que está fazendo eu ter vida, que está fazendo eu crescer, que está fazendo eu ter frutos. Deixa eu te explicar. O seu trabalho, por exemplo. Seu trabalho, você está trabalhando lá, você está no seu salário. Aí você fala, mais que obrigação pagar o salário. Não, você tem que se envolver além. Jesus disse um versículo que eu amo esse versículo. Ele falou o seguinte, o servo faz somente aquilo que lhe é dado a fazer. Se te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2.
Se te pedirem para dar um abraço, abraça 2 vezes, uma túnica, dá 2 túnicas. Nós precisamos fazer além do que o servo tem na mente para fazer. Nós precisamos nos envolver. O homem desleal, então, é aquele homem que não se envolve em nada. Aí você pode falar, você é pastor, você está falando para envolver com a igreja. Não, eu estou falando de muitos homens que não se envolvem na família. Tem muito homem que terceiriza o papel da educação do filho, terceiriza a espiritualidade do filho, terceiriza a questão de conhecimento do filho, terceiriza a espiritualidade, terceiriza um bocado de coisa. O homem não se envolve na educação do filho. Tem muito homem ignorante que pensa o seguinte, não, vou ter filho, eu não vou limpar a fralda, não. Eu não vou passar a noite com o menino, não. Bonitão, foi você que fez também o filho, não foi só sua mulher. Você também fez. E muitos pais, por não ter essa participação na criação dos filhos, depois que os filhos ficam adolescentes jovens, não querem ter relacionamento com os pais, aí os pais procuram a gente para aconselhar onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, porque sua cabeça amadureceu e você viu que valia a pena ter investido na vida dos seus filhos, ter passado mais tempo, ter se envolvido nos assuntos, não ter achado que aquele assunto, aquele desenho que seu filho mostrou era besteira, não. Você devia ter prestado mais atenção a isso. Então é o seguinte, um dos sinais do homem desleal é que ele não se envolve. Você conhece alguém assim? Pessoa que não se envolve com nada, fica à parte. Fica, né, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, você precisa se envolver. Eu fico pensando que se a gente cristão se envolvesse no trabalho do nosso bairro, vou falar um trabalho comunitário aqui. Por exemplo, nosso bairro, tem um lote ali que tá sujo, a prefeitura não vem. Se a gente juntasse 3 homens, fosse lá e desse um limpa, tanto que seria legal, não ia ter mato, não ia esconder bandido, não ia ter bicho, e a gente ia estar prestando um serviço. O negócio é que a gente é tão assim que a gente pensa, nós tem obrigação minha, eu pago imposto, é para isso. A gente tem uma mentalidade de racionalizar, de jogar tudo na responsabilidade dos outros. Não se envolve. Pessoas que não se envolvem jogam tudo nas costas dos outros. Pessoas que não se envolvem falam assim, às vezes até é papel do pastor, cuidar de gente é papel do pastor. A gente não, abra a sua cabeça, irmão, você que vai ver essa live aqui, seja a hora que for, seja onde for, qual canal que for, abra a sua cabeça. Se você soubesse o tanto que se envolver com as coisas de Deus te desenvolve, você hoje já sairia falando assim, eu preciso fazer o bem para alguém, eu preciso doar uma cesta, eu preciso visitar alguém, eu preciso ligar para uma pessoa que está afastada da igreja, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. A gente não entendeu esse princípio. O diabo conseguiu bloquear a nossa mente, bloqueou a nossa mente que essa imaturidade de pensar o seguinte, né? Papel do pastor. Pastor tem que fazer, o pastor quer pago para isso. A gente é tão miúdo nessa parte que a gente não lê Bíblia, né? A gente não lê Bíblia, infelizmente. A gente fez uma pesquisa esse dia com os homens que leu Bíblia, deu até uma dor no coração. Tantinho de homem que lê a Bíblia toda, dá até uma dor no coração. Isso é triste. Pesquisa com adolescente, quem lê a Bíblia com os pais? Pouquíssimos também. Então a gente não lê Bíblia, a gente só fica ouvindo coisa. E na maioria das vezes a gente ouve mais, sabe quem é? É aquele trágico, é aquele tipo de pessoa que só tem notícia ruim para dar. A gente para ouvir, é o cara que fala mal de dízimo, é o cara que fala mal de pastor, é o cara que fala mal do governo, é o cara que fala mal de futebol, é o cara que fala mal da rua, é o cara que fala mal do bairro, é o cara que se o sol tá quente ele fala mal do sol, se tá frio ele fala mal do sol. A gente para ouvir esse tipo de gente doente, esse tipo de gente granguenenta, né? A gente para ouvir, infelizmente. Então é o seguinte, segunda dica para você, você precisa se envolver no reino, envolver na família, envolver no trabalho, envolver na sociedade, a comunidade que você faz parte, você precisa se envolver. Homens, você precisa entender, abrir a sua cabeça. Não é só trabalho, casa, trabalho, igreja, não. Eu preciso fazer algo mais, eu preciso me envolver na comunidade, eu preciso servir a comunidade. Nós somos chamados para isso. Terceiro, o homem desleal ele só observa as coisas ao redor e torce para dar errado. Ele só observa. É aquele tipo de gente que fica observando, vamos ver onde vai dar. É aquele tipo de gente que fala pro menino assim, não vai não, que você vai cair. Aí ele fala assim, depois que o menino cai, eu te avisei que você ia cair, vou te bater por causa disso. É o tipo de gente que não orienta. O homem desleal, aqui nesse terceiro ponto, é o tipo de homem que só observa e não orienta. É aquele tipo de gente que tá tendo demais, sabe? Só critica. Ah, não sei o que e tal. Se de alguém falou pra mim, nossa, aquela livezinha sua, aquele escritorinho seu e não sei o que. Critica, mas não tá fazendo nada, né? Eu recebi essa mensagem, nem respondi, porque nem compensa você responder. O tipo de gente que despreza tudo. Só o dele que presta, o dos outros não presta. O dos outros não pode crescer, o meu que presta, eu que sou bom naquilo que eu faço. Então é o tipo de gente que ele só observa e torce para dar errado. Ele torce veemente para dar errado. Tem gente que é assim. Então se um homem desleal, cuidado com esse homem desleal. Cuidado com essa pessoa desleal,
que só fica torcendo para as coisas dar errado no reino de Deus, só fica torcendo para as coisas dar errado na sociedade. Já viu aquele tipo de gente torcendo para o governo dar errado, torcendo para o Brasil falir? Gente, que mentalidade de cristão é essa? Que mentalidade é essa? Não dá para entender uma coisa dessa. Então cuidado com o desleal. O desleal vai te levar para o fundo do poço. O desleal vai levar você a pensar que o governo não presta, que a igreja não presta, que a vida não presta, mas ele está tranquilo. Ele te joga na fogueira, mas ele está tranquilo. Cuidado com pessoas desleais que querem tirar a sua característica de vida, que querem tirar a sua identidade. É aquele tipo de gente que quer mudar você, mas ele nunca consegue se mudar. Cuidado com esse tipo de gente, tá? Cuidado com esse tipo de gente. Então eu falei sobre o homem passivo, o homem que não tem opinião de nada, o homem que não se posiciona, é o primeiro homem que a característica do desleal. O segundo é o homem que não se envolve, ele não se envolve com nada. Você tenta lutar, tenta arrastar ele, tenta puxar, mas ele não se envolve com nada. Não se envolve. E tem uma frase que diz: quem não se envolve, não se desenvolve. Se você não se envolve com as coisas de Deus, você não vai desenvolver no reino de Deus. Se você não se envolve com a sua família, daqui a pouco seus filhos vão estar adolescentes, não vai nem olhar para você. Vai ter amigos, vai posar na casa dos amigos, vai sair com os colegas, vai nem olhar para você, porque você não olhou para eles. Você não se envolveu na educação, na espiritualidade, na criação. Você não se envolveu no tratamento com seus filhos. Então, rapidinho, vou virar adolescente. Tem muitos pais que me procuram e falam: pastor, não sei o que eu faço, meu filho não conversa comigo, meu filho não se abre comigo. É porque você não se envolveu com ele. A neurociência diz que o cerne da criança é de 7 a 14 anos, onde ele forma os pensamentos de trauma e os pensamentos de idealização do futuro. Se nesse período você está deixando seu filho ao léu aí, não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso dar conforto. Quantos homens que eu atendo que falam assim: não, pastor, a minha obrigação é trabalhar, a educação é da mulher. Eu falei: irmão, tá errando, porque a sociedade colocou isso na cabeça, que a mulher tem que ficar em casa, tal. Claro, eu concordo também, se o homem tiver condição, tem que deixar a mulher em casa para acompanhar, é melhor do que deixar na creche o dia inteiro. Mas a educação, o homem tem que ter a palavra final, o homem tem que se posicionar, o homem tem que se envolver, o homem tem que se envolver. Eu falei também, vou repetir: você vai ter nenenzinho, eu vou ter um agora. Ó, minha mulher tá grávida de novo, hoje é aniversário dela falar nisso. Gente, mulherzona abençoada, parabéns, meu amor. O que acontece? Tá grávida de novo. Eu ajudo a banho, ajudo a limpar, porque eu fiz o filho também, eu preciso me envolver. E o terceiro, o homem desleal é aquele que só observa as coisas. Na igreja, gente, o que tem de gente, não é na igreja não, na vida toda, que só observa. E geralmente os observadores, eles torcem para dar errado. Os observadores, eles torcem para dar errado. O cara fica torcendo lá: não, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E uma coisa que eu quero falar para você, isso aqui é bônus para você pensar nisso aqui. Jovem, você que vai casar, você que vai casar com um rapaz, você que é um rapaz abençoado. Até uma moça me perguntou esse dia: pastor, eu só fico falando nessas lives do senhor a respeito de homens e características. Como achar um homem cheio de Deus? Sou solteiro, quero me casar. Uma das características para você aqui, ó, você precisa encontrar um rapaz que é leal. Se você encontrar um jovem que é desleal, um jovem que vai tentar avançar o sinal, um jovem que vai tentar ter relação sexual com você antes do casamento, primeiro sinal que ele é desleal. Se você encontrar um jovem, e eu já atendi gente que é assim, o jovem traiu a menina no namoro, ela perdoou. Gente, já é um passo que ele vai ser desleal. Se ele não conseguiu ser leal a você no namoro, como que ele vai ser no casamento? Se o homem não conseguiu ser leal a Deus namorando e traiu a Deus, tendo relação sexual com a moça antes do casamento, infligindo aquilo que é os preceitos cristãos, os preceitos da palavra de Deus, como que ele vai ser leal a você? Você precisa observar isso, sabe? Não se iluda só com uma belezinha bonitinha, não se iluda só porque o rapaz tem dinheiro, tem casa, tem carro, não se iluda com isso. Tem muito homem que não tem casa, tem carro, que é solteiro, mas que tem caráter. O que vale a pena para despertar se o homem é leal ou não é o caráter ou a falta de caráter. Então, um homem que tem caráter é um homem leal. Pastor, e como conhecer se o homem tem caráter? Convivência. Eu preciso ter convivência com as pessoas. Tem muitas pessoas que querem ser furtivas. As pessoas se furtam de conviver com as pessoas. Meu irmão, nós somos feitos para conviver com as pessoas. Pastor, e como lidar com o desleal? Como lidar com uma pessoa desleal? Daquilo que o senhor falou aí, as características, que é passivo, não se posiciona, não se envolve, só observa as coisas para dar errado. Como lidar com uma pessoa dessa? Se afastando. Se afastando. Quando a Bíblia fala, irmão, suportai uns aos outros, a Bíblia não está dando a mim a condicional no sentido de obrigação de eu ter que conviver e aceitar. Está dizendo suportai. Eu preciso suportar na convivência, mas eu tenho a opção, a decisão de trazer para ser íntimo de mim quem eu querer. E você tem a opção de trazer pessoas para estar perto de você, pessoas que sejam leais. Gente,
Pessoas leais é uma raridade. Quando você acha alguém que é leal, por isso que eu fico pensando assim, a nossa turma de hoje de jovens e adolescentes são iludidos, porque eles têm 5 mil, 10 mil amigos no Facebook e no Instagram e acham que são famosinhos. Gente, o amigo de verdade é aquele que o seu pneu fura 3 horas da manhã e você liga para ele, ele acorda, pega o carro e vai lá te dar um socorro. Isso é amigo leal. Você tem um amigo desse? Amigo leal é aquele amigo que na hora da crise ele vai lá e te ajuda e não pede nada em troca e não sai falando mal dos seus defeitos. Amigo leal é aquele amigo que mesmo em meio às suas dificuldades e aos seus pecados, ele vai orar por você e ele não vai te acusar, ele não vai ser acusador como os 3 amigos de Jó. Amigo leal é o amigo que está com você todo o tempo, seja na crise, seja na bonança, seja onde for, ele te convida para ir na casa dele, ele bate papo com você. E às vezes você fala assim, poxa pastor, eu queria ser amigo do meu pastor. Gente, pastor sofre tanto por isso, pela questão de que todo mundo quer que o pastor seja amigo dele. Mas você já pensou, nosso pastor, por exemplo, ser amigo de 4 mil pessoas, conviver com 4 mil pessoas, comer em 4 mil residências, 4 mil residências, não, vamos colocar 2 mil residências, 3 pessoas, 2 mil residências, 1000 residências que seja, não tem condição, não tem cabimento. Jesus não tinha condição de conviver com os 12, uma convivência mais singular. Jesus conviveu com 3, mas 3 amigos que Jesus investiu neles, depositou confiança neles, e eles foram os fiéis, foram os pilares da igreja primitiva. Pedro, Tiago e João, você conhece a história. Então é o seguinte, escolha a dedo as pessoas que sejam leais com você, para desabafar com você, para viajar com você, para rir com você. Outras pessoas vão falar, ah, mas fulano só tem aquele tipo de amizade. Não tem jeito. A gente é ser humano, mas escolha pessoas leais para estar perto de você. E dentre essas, quem chegou agora, a live vai ficar salva aqui, depois você assiste. Muito interessante. Escolha sempre pessoas que se posicionam. Pessoas que têm sua posição, pessoas que se envolvem com pessoas que se envolvem na comunidade e pessoas que não são só observadoras, são resolvedores de problema. Gente, o verdadeiro homem, nós estamos vivendo uma geração de homens que a gente chama até de Nutella, né, brincando, mas uma geração de homens que não sabe resolver problema. Uma geração de homens que se esconde, uma geração de homens que se tranca no porão, uma geração de homens que são infantilizados, que ficam presos às suas desculpas e às suas críticas atrás de um teclado de computador, mas não conseguem resolver o problema. Resolver problema não é eu terceirizar para alguém para sentir menos culpa pelo meu pecado, pelo meu fracasso, pela minha... Ah, eu casei, não deu certo, a culpa é daquela mulher, a culpa é daquele homem, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da igreja. Não. Assuma a responsabilidade. Eu sempre estou falando isso, eu vejo, estou vendo jovens se separando rápido demais. E quando eu vou aconselhar, eles nem me procuram. Nem me procuram porque sabe o que eu vou falar. E o que eu vou falar é o seguinte, a culpa é sua, a culpa não é de ninguém. Só que a gente tem a mania de, porque eu vou racionalizar e tal, eu vou jogar a culpa no outro, que eu me sinto melhor. São pessoas que não se posicionam. O homem tem que se posicionar. O homem que tem caráter tem que se posicionar. Então você que vai ver essa live, você que é homem, você que é mulher, você que é mãe, deixa eu dar uma dica aqui pra você. Mamães queridas do meu coração, vocês estão criando homens. Homens, você tem filho adolescente, filho criança, filho jovem já. Cuidado para não mimar demais esse menino e estragar ele. Cuidado para não mimar demais e fazer desse menino um monstrinho no futuro amanhã que vai casar e vai desrespeitar uma mulher, vai trair uma mulher. Porque os meninos, hoje tem muitos meninos sendo criados na igreja, a gente observa, a gente aconselha o pessoal, viu gente? Estou falando aqui de coisa séria, coisa real que está acontecendo. A gente aconselha, e a mãe está livrando o filho de tudo. Nossa, livra tudo, o menino tem frustração. Não pode, tampa frustração. O menino tem alguém dando com o menino, a mãe, o pai quase mata quem brigou com o menino porque não pode tocar no meu dodóizinho. Eu tenho que proteger. Esse auto-instinto de proteção, na verdade, é um instinto demoníaco. Não é instinto de Deus, não. Não é de Deus, você sabe por quê? Porque você está criando uma criança, um adolescente que vai pensar o seguinte na cabeça. Todo mundo tem que girar ao meu redor, ao meu entorno. Todo mundo tem que fazer a minha